notícias no Flamengo, venda de Pablo Mari... Não tão boas notícias, não. Para o torcedor do Flamengo, né? Muito encaminhada para o Arsenal da Inglaterra. Nada foi oficializado ainda, mas tudo leva a crer que realmente Pablo Mari não fará mais parte desse grupo do Flamengo, que se apresenta segunda-feira, né? Porque os jogadores titulares, o time principal tá de férias ainda até amanhã. Amanhã acaba o Vidão e na segunda-feira começam os trabalhos. Pablo Mari está em Londres. Ele está em Londres, foi visto inclusive com o Edu Gaspar, que é um homem forte lá do Arsenal, né? Que até então era braço direito do Tite na seleção brasileira. E tudo leva a crer que o negócio vai ser fechado. A janela termina agora, no dia 30. Isso. E vamos lembrar que o Pablo Mari era um jogador que atuava na segunda divisão espanhola, mas já tinha sido contratado pelo Manchester City no campeonato no futebol inglês e estava em observação pelos ingleses já há algum tempo. Ele chega ao Flamengo com muita desconfiança, porque era um jogador desconhecido da maioria aqui no futebol nacional e até do futebol europeu, evidentemente, porque não tinha alcançado ainda o destaque que se esperava. E no futebol brasileiro ele mostra sua capacidade no cenário sul-americano, com a conquista da Libertadores, se firmando titular ele encaixou do Flamengo. Ali se entrosou muito, porque dois jogadores muito inteligentes. Dois jogadores muito inteligentes, então o entrosamento foi muito rápido. O futebol dele, não diria, talvez tenha evoluído, mas como a gente não tem muito, né, o antecedente dele, talvez fosse sempre esse o futebol dele, mas o fato é que ele se firmou, se reapresentou para o cenário europeu e aí surge esse espaço. Foi o pedido do Mister, né, a vinda dele. Foi, que conhecia o jogador. Sim. E aí tem um detalhe, Janaína, quando o Flamengo contrata o Gustavo Henrique, você fica pensando, o Gustavo Henrique não chega para tirar ninguém. Eu te perguntei isso na bancada do Sport TV. Exatamente. Mas e aí, quem é que vai sair para ele jogar? Porque era um zagueiro titular do Santos. Sim. Né? Em tese, chega buscando a posição titular. Mas num time em que a zaga tá super ajustada. Problemas resolvidos? Porque dirigentes sabem mais do que a gente. Eles sabem antes do que a gente. Sabe. A gente sabe muitas coisas. Que a gente não Exatamente. tem. A gente sabe muitas coisas vindas dos dirigentes. E algumas coisas eles conseguem um pouco assim, não diria esconder, mas não deixar sair. Então o Flamengo, quando se aproxima do Gustavo Henrique, já está prevendo essa possibilidade. Certamente. Né? Então, assim, pode ser que não se concretize. Se não se concretizar, a gente fica com dois jogadores para a mesma posição de altíssimo nível e ótimo, até que vai ter um momento que um desses jogadores, ou até o Rodrigo Caio, vai machucar, possa vir a sair. Sim. E assim, precisa, sim, né? Claro, a necessidade Tanto existe. precisa que depois, dessa possibilidade muito eminente do Pablo Mari ir embora, Gustavo Henrique já está aí, o Flamengo agora vira os olhos para Léo Pereira do Atlético Paranaense, porque precisa de um outro jogador do mesmo nível, de um bom nível. Vamos pensar que o Flamengo tivesse contratado o Léo Pereira ao invés do Gustavo Henrique. A gente ia falar, o Léo Pereira chega para ser o zagueiro reserva de Rodrigo Caio e Pablo Mari. Quando chega o Gustavo Henrique, fica aquela dúvida, né? O Gustavo Henrique, será que não vai ser titular? Será que não chega para disputar a vaga? Sim, chega para disputar a vaga. O Flamengo, claro que o Léo Pereira acho que está num nível até bem próximo. Para disputar, fez um grande ano. Então, para disputar a posição. Sim. É muito difícil a gente dizer que vai ser reserva antes dos treinos e dos jogos 23 anos tem o Léo. As tratativas estão bem avançadas, os valores giram aí em torno dos 6 milhões de euros. Eu diria que é uma reposição muito boa. Você fica com a defesa com Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Léo Pereira de reserva. Sim. É quase como se você tivesse a defesa Pablo Mari e Rodrigo Caio, Gustavo Henrique de reserva. É bem próximo. Agora o torcedor do Flamengo está sentindo, viu? Porque ontem nas redes sociais, hilário. Algum torcedor do Arsenal fez um post, tipo, e aí, me contem, esse cara é bom? Os rubro-negros todos, viralizou. Não leva. Não leva. É horrível. Que bobagem. Vocês estão fazendo um mau negócio. Fazendo mau negócio, exatamente. Muito engraçado, muito engraçado. Mas certo é que o Flamengo já tinha, né, uma peça de reposição. O Gustavo Henrique está de olho no Léo Pereira. Enfim, não vai deixar
um déficit muito grande em relação a essa vaga. Caso consiga a contratação do Léo Pereira. Senão consiga. você fica mais ou menos no mesmo cenário do ano anterior. Sem uma peça de reposição. Mas convenhamos, parece que deu certo no ano passado. Super certo. Bom, deixa eu só fazer um registro aqui. Campeonato Carioca, o Flamengo entra em campo, tá? Nesse final de semana, contra o Volta Redonda. Lembrando, o Flamengo está disputando esse início aí de Taça Guanabara com o seu time sub-23, né? Tem jogadores acima do sub-20. Exatamente. Alguns sub-20, mas... E enfrenta o Volta Redonda. Os titulares se apresentam na segunda-feira e começam os trabalhos com o Mister. Mas já teve gente treinando. Já, porque os reforços que foram chegando, o Mister já começou começou a mostrar como é que a banda toca por ali, né? É muito trabalho e é bom que ele está tendo uma oportunidade mais privada de conhecer melhor esses jogadores antes que a galera que ele já conhece, enfim, chegue. Isso. Né? De criar um vínculo ali, de olhar melhor. E assim, esses jogadores, eles estarão num nível físico diferente dos jogadores que vão chegar de férias daqui a alguns dias. Ou seja, teoricamente, eles podem até serem aproveitados durante o Campeonato Carioca, se for do interesse do Flamengo, que reforçaria muito o time do Flamengo, que, ainda que seja um sub-20 ali com alguns enxertos, é um time com condição de se classificar, por exemplo, para a semifinal de Taça Guanabara. Já mostrou isso no jogo contra o Vasco. É verdade que o Vasco não usou sua força máxima, mas usou um time mais experiente, mais rodado do que o do Flamengo, e o Flamengo acabou vencendo. Exatamente. Vamos falar de Grêmio agora?